Fala galera, Aécio Demétrio por aqui e nesta aula nós vamos fazer os renders do nosso projeto. Essa é uma das aulas mais esperadas, pois é quando você vê em imagem o resultado final da sua modelagem. Sem mais delongas, vamos para a planta baixa para mostrar como é que você vai fazer todo o passo a passo. Primeira coisa, se porventura você caiu nessa aula de paraquedas, nós desenvolvemos todo esse projeto. Desde a primeira aula nós começamos configurando o template. Você pode acessar a playlist aqui abaixo para assistir todas as aulas, todo o passo a passo. E se você já acompanhou tudo, agora vamos para a parte do render. Vou selecionar aqui a planta baixa, pavimento térreo. E uma vez que nós selecionamos a planta baixa, eu preciso destacar que desde o início nós estávamos utilizando essa planta baixa aqui do AutoCAD apenas como referência, apenas para facilitar o desenvolvimento do projeto, para que vocês pudessem ter aqui, ó, observações de orientação e ter ali toda a instrução necessária para saber como vai ficar cada parede, como vai ficar cada piso. Mas a partir dessa aula nós não vamos mais precisar dela. Agora nós já vamos começar a fazer render e todo o detalhamento do projeto executivo. Então agora você pode selecionar essa planta, desabilitar o pino e deletar. Talvez você pergunte: ah, Écio, mas eu não quero deletar, eu só queria deixar essa planta oculta para depois poder utilizar ela. Você também pode fazer isso. Por que eu não estou ocultando? Porque de fato eu estou deletando. Eu vou exemplificar aqui para você. Se eu volto, clica aqui em Ctrl Z, ao adicionar uma câmera, vou adicionar uma câmera aqui sem ensinar como é que faz, apenas para você entender. Todas as vezes quando você adicionar uma câmera, você vai, ó, ter a planta baixa em todas as câmeras. Aí você vai ficar sempre precisando apagar tanto a planta baixa das suas perspectivas, como das suas fachadas, como dos seus cortes, ou seja, se não precisa mais utilizar essa planta, é melhor você tirar do que você precisar sempre estar ocultando, porque sempre acontece, se a pessoa é nova no Revit, ela acaba esquecendo de ocultar a planta e aí depois de ter passado horas e horas renderizando, ela vê que não ocultou a planta baixa e que a planta baixa acabou atrapalhando no render, atrapalhando na fachada, atrapalhando no corte. Então, para evitar isso, nós apagamos ao invés de ocultar. Vou selecionar aqui vista 3D, vou deletar essa vista que adicionei, vou vir na minha planta e vou deletar ela também, agora que vocês já entenderam por que nós deletamos ela. E para adicionar uma câmera, para adicionar uma vista e através dessa vista fazer o render, nós temos duas opções. A primeira opção é no menu, aqui em cima, nós selecionarmos ao lado da casinha, nessa seta, e selecionar a opção de câmera. Ou a segunda opção, vir na aba Vista, pois em algumas versões, dependendo do modelo do seu computador, você não consegue visualizar aqui esse menu de acesso rápido. Você pode estar movendo ele para baixo, clicando com o botão direito nessa parte aqui e colocando mostrar a barra de acesso rápido abaixo da faixa de opções e ele vai trazer essa barra para aqui. No meu caso eu não quero, vou deixar ela onde está mesmo. E a segunda opção é vindo na aba Vista, nós temos aqui a mesma casinha, vou clicar abaixo nessa seta e vou selecionar o comando câmera. Ó, já dando um spoiler da próxima aula, na próxima aula nós vamos aprender a utilizar o comando percurso virtual para você aprender a fazer um vídeo realista aqui no Revit. Mas vamos lá selecionar a opção câmera. Ao selecionar essa opção, perceba que aqui em cima nós já temos uma opção que é em relação ao deslocamento. O que significa deslocamento? O deslocamento é a altura da câmera, a altura do observador. Sempre vai vir com 1,75, que é a altura padrão de uma pessoa que o próprio Revit traz aqui
configurado. Você pode alterar, se você quer sua câmera pegando na altura de 50 centímetros, 1 metro, você pode estar alterando tanto agora como depois. Eu não vou alterar e depois eu vou estar modificando. Depois, em uma outra perspectiva, eu vou estar alterando isso. A outra opção que nós temos é em relação à perspectiva. Essa opção nós não desabilitamos porque, de fato, como nós vamos gerar um render, nós precisamos que esteja em perspectiva. E aqui, ó, é em relação ao local onde você vai estar colocando essa câmera. No caso, nós vamos estar colocando na planta baixa do pavimento térreo, que é a que nós já selecionamos, então não precisa modificar. Feito isso, ó, o que eu vou fazer? Vou me aproximar com minha câmera aqui ao meu asfalto e mais ou menos, ó, centralizado aqui, eu vou me afastar um pouco. Essa distância que eu vou pegar do projeto vai ser mais ou menos a mesma distância que nós temos aqui do asfalto, ó. Depois que eu peguei essa distância, vou dar um único clique e depois de dar um único clique, ele vai trazer aqui, ó, uma garra, 3 linhas. Essas 3 linhas é o campo de visualização. Aí talvez você me pergunte, mas Aécio, significa então que se eu pego e coloco essas vistas olhando para o lado do meu carro, eu agora não vou estar olhando, não vou estar observando o lado da piscina? É exatamente isso. Porém, se você quer aumentar para visualizar a área da piscina, após ter fixado, você pode estar aumentando. Mas nesse caso, nós vamos deixar aqui, ó, totalmente alinhada para pegar a fachada desse projeto. E outra coisa muito importante, percebam que eu estou vindo com essas garras até o final do projeto. Por que isso? Se eu clico aqui, ó, antes de chegar na minha residência e paro no meio do asfalto, essa minha câmera vai enxergar apenas até aqui. Eu não vou enxergar o que tem depois desse ponto. Então, se você quer visualizar tudo do seu projeto, é importante você sempre passar por completo com essas linhas pelo seu projeto. Então, é muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Existem muitas pessoas que acabam clicando no meio e se você clicar aqui, ó, você não ia estar conseguindo visualizar, por exemplo, a sala de jogos, porque fica depois. Então, uma vez que eu passei por todo o meu projeto e estou alinhado aqui, ó, não precisa estar exatamente alinhado, apenas a olho nu eu vejo que está alinhado, vou dar um único clique. Após dar um único clique, eu percebo que eu deletei a planta baixa do pavimento térreo, mas esqueci de deletar a do pavimento coberta. Então o que é que eu vou fazer? Antes de dar continuidade, vou voltar aqui, ó, planta baixa coberta, dar 2 cliques, vou selecionar a planta baixa da coberta, desabilitar aqui o pino e depois vou deletar ela. Depois que deletei a planta baixa da coberta, vou vir aqui abaixo, ó, em vistas 3D e percebam que abaixo de vistas 3D nós já temos aqui vista 3D1. Essa foi a perspectiva que nós acabamos de adicionar. Caso você não esteja visualizando, ó, é só clicar aqui no mais e eu já antecipo que muitas pessoas estão tendo algumas dificuldades em visualizar as plantas de piso porque elas estão maximizando as plantas de forro. E as plantas de forro não é para você visualizar agora, pois as plantas de forro têm uma visão totalmente diferente. Você olha de baixo para cima e na planta baixa você visualiza de cima para baixo. Então deixa as plantas de forro minimizada mesmo e vamos aqui selecionar vista 3D1 dando 2 cliques. Agora vou selecionar essa aresta, essa minha borda aqui e aquelas garras limitava o ângulo. Eu só poderia enxergar até aqui, mas depois de você ter clicado, você pode agora aumentar o campo de visualização. Ó. Eu quero visualizar toda essa área, quero visualizar até o final aqui da minha calçada de um lado e do outro. Feito isso, ó, eu não quero visualizar aqui essa parte de baixo do meu asfalto, porque se ficar visualizando dessa forma, vai dar uma sensação que o projeto está flutuando. E para evitar isso, eu minimizo essa parte de baixo até mais ou menos o meio do asfalto. Feito isso,
Você pode baixar um pouco se desejar aqui em cima para não ficar com uma área muito grande do céu. E agora, dando dois cliques com a bolinha do meio do mouse, você centraliza essa vista. Agora vamos ver outras opções que nós temos. Depois que você ajustou e que já está tudo ok, nós podemos vir aqui abaixo, selecionar a opção realista e aí nós já conseguimos visualizar os materiais. Olha aqui, nós já conseguimos ver que está tudo ok. Uma outra opção que nós temos é, com essa borda selecionada, vamos supor que você quer mover essa câmera um pouco mais para trás ou então um pouco mais para frente. Depois de ter selecionado essa borda, você pode voltar na planta baixa do pavimento térreo, ó, e a câmera vem selecionada. Então agora eu posso estar clicando na câmera, ó, e arrastando para trás ou para frente. Mas como eu não desejo, eu vou clicar em Ctrl Z para deixar exatamente como estava, para não mover. Feito isso, qual a outra opção que nós temos? Agora nós podemos alterar a altura do observador, pois nós tínhamos essa opção antes mesmo de colocar a câmera nessa parte superior. E agora, quando você seleciona aqui essa aresta, essa borda da sua perspectiva, vindo aqui abaixo, você vai ter várias opções. Ó. Eu vou vir na opção de altura do observador, que é em elevação do olho, fica na categoria de câmera. Nós temos elevação do olho, 1,75. Se você quiser, você pode deixar, por exemplo, a 1,5, aplicar. Perceba que agora, ó, essa câmera ficou visualizando de baixo. Eu vou deixar aqui 1,5. E se você quiser, você também pode alterar a elevação do alvo. Qual a diferença? Quando você modifica a elevação do olho, você está baixando apenas a câmera, mas ela continua com o alvo a 1,75. O alvo é aqui, ó, mais ou menos a altura desse observador. Porém, se você alterar a altura do alvo, a câmera vai ficar olhando ou para baixo ou para cima. Se eu colocar a altura do alvo 3 metros, por exemplo, 3,75, minha câmera vai ficar visualizando, ó, lá em cima. Ela não fica centralizada. Então aqui, em relação ao alvo, é sempre bom deixar ele no centro, sempre 1,75. Caso você deseje, você pode estar deixando uma medida diferente, mas o alvo é uma das medidas que você só altera caso você queira de fato um efeito ali muito preciso no seu render para pegar um ângulo diferente. Caso contrário, você modifica apenas a elevação do olho. Depois de ter modificado a elevação do olho, agora a outra opção que nós temos é, vindo aqui em vistas 3D, você pode clicar com o botão direito em cima do nome Vista 3D 1, renomear e colocar um nome para essa perspectiva. Eu vou colocar perspectiva 1. Por que é importante você colocar o nome? Porque muitas vezes as pessoas vão colocando várias câmeras, elas não colocam nome e aí depois, quando renderiza, elas não sabem qual é a perspectiva 1, qual é a perspectiva 2 e assim por diante. Então, ao você renomear, fica fácil, até porque esse mesmo nome que eu estou colocando aqui, ó, vai estar quando eu colocar essa minha perspectiva na prancha. Quando eu colocar na prancha, vai vir o nome perspectiva 1. Então, por isso é importante você já ir organizando, porque o Revit, por ele ser parametrizado, a informação que você coloca aqui, ela já vai estar todas as vezes quando você selecionar a perspectiva 1. Depois que eu coloquei o nome, vou clicar em Enter e agora vamos para a próxima opção. Qual é a próxima opção? Eu quero 3 fachadas diferentes. Eu quero uma fachada com fundo branco, uma fachada com fundo preto e uma fachada com uma paisagem de fundo. E como é que nós fazemos isso? Nós podemos vir na planta baixa, selecionar aqui abaixo em vista, colocar câmeras diferentes, novamente selecionando, como também nós podemos, uma vez que nós já temos essa câmera e nós queremos apenas uma cópia dela, só que antes de duplicar essa vista, eu vou deixar a elevação do olho a 1,75, que era a medida que estava antes, pois assim, ó, fica bem melhor
o render. Vou deixar 1,75, depois vou clicar com o botão direito em cima do nome Perspectiva 1, vou vir na opção Duplicar Vista e vou selecionar a opção Duplicar com Detalhamento. Ao selecionar essa opção, ele duplicou e colocou o nome no final, Copiar 1. Eu vou renomear e vou colocar no final FB, significa fundo branco. Depois vou duplicar vista novamente, duplicar com detalhamento e vou renomear para FP no final, que significa fundo preto. Então agora eu já tenho uma perspectiva que será com fundo preto, uma fundo branco e uma com imagem para trazer aqui 3 exemplos diferentes. E aproveitando para a gente fazer esse processo novamente, eu vou vir em planta baixa. A segunda perspectiva que nós teremos será aqui onde está essa mulher. Eu vou vir abaixo da casinha, vou selecionar o comando câmera. Depois, vou clicar mais ou menos aqui, que é mais ou menos no meio do asfalto e mais ou menos no meio aqui, centralizado ao muro, a essa parte aqui, da minha piscina. Clicando no meio do asfalto e mais ou menos centralizado aqui ao meio, eu vou arrastar o mouse nessa direção e vou deixar essas garrinhas passando por toda a casa. Porém, esse feixe do meio, eu vou tentar deixar ele assim, passando a linha aqui, tocando nessa parede, desse jeito aqui, Pronto. Feito isso, cliquei e, agora que eu cliquei, ele já vem com a borda selecionada. Eu vou apenas ajustar aqui a borda, mover um pouco para baixo. Vou deixar realista. Depois que deixei realista, já ajustei a borda, não tem mais nada a alterar. Se você quiser, você pode puxar um pouco mais aqui, de lado. Eu não quero puxar muito, então vou deixar apenas assim. Feito isso, vamos agora colocar uma outra câmera. Eu vou primeiro renomear. Essa será a perspectiva 2. Planta baixa térreo. Vou clicar aqui abaixo, câmera, e vou colocar uma câmera, que ela vai ter ela vai estar mais ou menos no meio do asfalto e vai ter mais ou menos a distância do asfalto, para começar. Vou clicar mais ou menos aqui. E vou passar com o mouse aqui, pela diagonal da casa. Pronto. Ao fazer isso, essa câmera nós vamos aumentar bastante desse lado, reduzir aqui, até chegar nesse limite e depois subir, essa linha, porque eu não quero visualizar a parte de baixo. Reduzir aqui, essa área. Depois vou dar 2 cliques com a bolinha do meio do mouse. Vou deixar realista. E pronto, nós vamos ter aqui, essa segunda opção. Se porventura você quiser essa câmera um pouco mais para o lado, eu queria ela um pouco mais para lá. Então agora nós já vamos modificar na prática. Igual eu falei no primeiro exemplo, vou selecionar a borda, vou vir em planta baixa, pavimento térreo e vou colocar essa câmera, mais para aqui, mover ela um pouco. Depois de ter movido, vou voltar e agora vou ajustar novamente aqui até pegar a área que eu desejo, que é mais ou menos essa área aqui. Feito isso, eu vou reduzir, que eu não quero nenhum espaço em branco aqui abaixo, e vou reduzir também até a mulher. Pronto, agora está perfeito. Feito isso, vou renomear para perspectiva 3. E depois vamos colocar a última perspectiva. Esse projeto eu foquei em colocar mais perspectivas da fachada, pois foi a parte que eu decidi trabalhar mais para esse projeto de YouTube. Na parte interna eu vou colocar apenas uma perspectiva aqui, Vou vir em câmera, vou colocar uma câmera nesse canto do muro. Se você quiser adicionar mais perspectivas, você pode estar adicionando, humanizando essa parte interna. Como eu não humanizei, então por isso eu vou estar colocando apenas uma. E a câmera vai vir nesse sentido aqui, passando pela diagonal. Agora eu vou aumentar esse ângulo
E ó, agora nós temos um exemplo excelente. Na perspectiva 1, eu mostrei que nós podemos alterar a elevação do olho, mas acabou ficando a 1,75. Porém, nessa perspectiva, eu vou deixar a 1 metro, pois eu quero aqui ó, visualizar mais da minha piscina. E também o render aqui vai ficar muito mais legal se ele começar da parte de baixo. Depois vou abrir um pouco mais aqui, ó, para pegar um pouco da minha mesa. E eu posso abrir um pouco mais para pegar aqui essas plantinhas ao lado. Eu posso deixar realista e pronto. Feito isso, agora vamos partir para os renders. Eu vou estar renomeando com perspectiva 4, perspectiva 4. E vamos começar com a perspectiva número 1. Vamos começar renderizando essa perspectiva. Para renderizar, nós temos também duas opções. A primeira opção é vindo aqui abaixo e selecionando esse boolean, que é exibir a caixa de diálogo de renderização, ou então vir aqui em cima e selecionar essa opção renderizar. Como também, se você digita o atalho RR, se você digita RR no teclado, ó, ele também habilita aqui essa janela. E nós temos uma outra opção, que é você renderizar na nuvem. Para você renderizar na nuvem, você precisa estar logado na sua conta. Aqui eu ainda não loguei na minha. Nessa aula eu não vou renderizar na nuvem, porque o processo é totalmente diferente, mas em uma outra aula eu vou mostrar como é que você renderiza na nuvem. Na nuvem você pode renderizar com uma qualidade muito mais alta. Se você, porventura, não tem um computador que suporte um render de uma qualidade alta. Agora eu vou clicar em renderizar. Ao abrir essa caixa de renderização, a primeira opção que nós temos é em relação à qualidade. Nós temos a opção rascunho, média, alta e melhor. A melhor opção é a melhor, porém, nós não selecionamos a melhor. Para renderizar rápido, você coloca a opção personalizado específico de vista. Ao selecionar essa opção, você consegue renderizar bem mais rápido. Depois de ter selecionado essa opção, aqui abaixo nós temos agora a configuração de saída, se vai ser em tela. Quando você deixa em tela, você não está renderizando em DPI. Se você coloca impressora, percebam ó, que em tela o tamanho está 3 MB. Aqui ele mostra o tamanho da imagem, a largura e a altura. Ao colocar em impressora, ele traz agora o tamanho em milímetro, tanto em relação à largura e altura. E aqui, ó, o tamanho da imagem está menor, porém, se a gente colocar 600 dpi, a qualidade dessa imagem vai ficar muito, mas muito melhor. Então aqui, para um render teste, eu vou colocar 600 dpi e vou deixar personalizado. Se o seu computador não é tão bom, faça um teste aqui em 150 dpi, que já é uma qualidade boa. Depois de ter modificado essa opção, a próxima que nós temos é em relação à iluminação. Aqui em esquema, eu vou clicar na setinha ao lado e nós temos a opção de renderizar o exterior com sol, o exterior com sol e artificial. Sol e artificial significa você renderizar com as luzes artificiais, mas nós não adicionamos luzes nesse projeto. Em um outro projeto que eu vou estar fazendo, eu vou colocar, mas nesse aqui específico, inclusive, se porventura você ainda não assistiu o projeto que eu fiz de uma cozinha completa em 1 hora, eu vou estar deixando aqui abaixo, pois nesse projeto foi desenvolvido um projeto de uma cozinha em 1 hora e nós renderizamos com a opção interior artificial apenas, pois tem apenas luzes artificiais. Nesse caso, como nós estamos no exterior, tem que ser uma dessas três primeiras opções. Como nós não temos luz artificial, então só sobra a primeira opção. Se tivesse luz artificial e você quisesse renderizar tanto com o sol como com as luzes acesas, seria essa segunda. Se você quisesse renderizar à noite, seria essa terceira opção. Como é apenas o sol, então vou estar selecionando essa primeira opção. Feito isso, em relação à configuração do sol, se você clica nesses três pontinhos, você tem várias opções.
Você pode modificar o ângulo do sol em relação ao azimuth, à altitude, como também, ó, você pode selecionar aqui a opção estático. Em relação a estático, você clica nos três pontinhos e você seleciona a sua localização. Aqui ele já vem por padrão a localização de Brasília, Brasil, se você mora no Brasil. E aí você pode estar colocando a sua cidade. Por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto em Caruaru, eu coloco Caruaru. Quando eu estou fazendo em Recife, coloco em Recife. Quando é um outro estado, São Paulo, coloco aqui a localização exata. E aí ele já vai pegar o sol, a posição do sol desse local. Ó. Você pode escolher a data que você vai renderizar, porque nós sabemos que dependendo da data que você selecionar, o sol vai estar incidindo mais em uma área ou mais em outra. Em uma outra aula, eu vou dar mais detalhes sobre essas opções, sobre inclusive você fazer um estudo de insolação, ó, porque aqui em estático você renderiza um único dia. Ó. Aqui tem a opção também dia único, mas você tem a opção de múltiplos dias e você fazer um vídeo com o estudo de insolação do seu projeto. Eu vou deixar isso para uma outra aula porque aqui nós temos várias opções, várias coisas bacanas para fazer. Nessa aula, para não me prolongar muito, vou deixar apenas iluminação, que é a opção que já estava, e vou clicar em OK. Feito isso, a outra opção que nós temos é em relação ao plano de fundo. Nós temos a opção de deixar o céu sem nuvens, o céu com muito poucas nuvens. Todas essas opções aqui de céu é a configuração padrão do Revit. Eu não renderizo com essas opções. Tem pessoas que renderizam. Eu prefiro renderizar ou com uma cor de fundo ou com uma imagem. Essa perspectiva número 1 ela será com imagem. A perspectiva número 2 e 3 será com cor. Então essa eu vou selecionar a opção imagem. Aqui eu vou clicar em imagem para carregar uma imagem de fundo e eu vou pegar na minha biblioteca, eu já tenho uma pasta com várias imagens de fundo. Aqui eu estou na minha pasta onde tem várias imagens de fundo e a imagem que eu vou selecionar vai ser essa paisagem, que o final está com N, mas era para estar com M. Depois de ter selecionado, vou clicar em abrir e essa imagem você pode estar baixando em sites de textura que também disponibilizam imagens de fundo. Você pode estar baixando no próprio Google. Depois de ter importado, nós temos aqui algumas opções para estar modificando. Ele já vem por padrão nessa opção de esticar. A imagem se ajusta aqui, ó, a essa proporção que você configurou e caso você não queira que ela ajuste, você deixa tamanho original, ó, e fica o tamanho original. Nesse caso, não fica legal, ó. Eu vou deixar a opção esticar mesmo. Como também você tem a opção de modificar aqui, ó, deixar um deslocamento em relação à largura, um deslocamento em relação à altura, ela começar um pouco mais elevada. Eu também não quero fazer isso. Então, vou deixar do jeito que está com a opção de esticar e vou clicar em OK. Feito isso, nós temos também aqui a opção de ajustar exposição da imagem, mas essa opção fica melhor de entender depois de ter renderizado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em renderizar e após renderizar eu já dou continuidade à aula e você vai ver como é que ajusta aqui a exposição. Pode clicar em renderizar no seu computador também para que você possa acompanhar. Pronto, ó, já renderizou. Agora que renderizou, nós temos a opção de clicar em ajustar a exposição. Depois de clicar em ajustar a exposição, ó, percebam que essa imagem ela está um pouco escura aqui. Se eu quero deixar ela mais clara, você diminui o valor da exposição. Vou digitar 13. Aqui em relação a realces, eu vou colocar 10, que é para ficar poucos realces. E em relação à sombra, eu quero que fique poucas sombras. Vou digitar 1. E agora vou clicar em aplicar para ver como já ficou. Ó. Percebam que ficou bem clara essa imagem. Em relação a ponto branco, essa imagem ela está muito branca. Eu vou colocar 7500. Depois clico em um outro campo para atualizar e clico em aplicar. Percebam que essa imagem ficou um pouco mais quente.
E agora eu posso estar modificando a saturação para essa imagem ter mais cor. Percebam que ao colocar 1.4 e clicar aqui em um outro campo, quando eu clico em aplicar, essa imagem ó, ficou com uma cor muito mais viva. Eu não quero assim, eu quero menos, então vou deixar 1.2, aplicar. Pronto, 1.2 está perfeito. Se para você essas configurações estão boas, você clica em OK. Caso não esteja boa, você vai alterando aqui, ó, de acordo com o seu gosto, porque essas informações aqui literalmente é de acordo com o gosto de cada um. Geralmente eu costumo colocar essas configurações aqui. Você pode até estar tirando um print. Apenas varia em relação ao ângulo da perspectiva. Às vezes eu acabo colocando aqui 14, ó. Essa, por exemplo, se eu colocar 14, ela vai ficar ó, um pouco mais escura, mas tem pessoas que gostam assim. Então é importante você configurar de acordo com o jeito, ó. Eu também posso deixar 13.50 e clicar em aplicar, ó, que é um meio termo. Ficou legal. Eu vou deixar, por exemplo, com essa opção e vou clicar em OK. Feito isso, você acabou de configurar, está tudo OK. O que é que nós fazemos agora? Agora nós temos a opção de clicar em salvar imagem no projeto e exportar essa imagem para uma pasta do computador. Eu vou clicar primeiro em exportar e vou selecionar aqui uma pasta do meu computador para salvar essa imagem. Pronto, aqui eu vou deixar o nome Perspectiva 1 e vou clicar em salvar. Depois de já ter exportado para uma pasta, eu também vou clicar na opção salvar para o projeto, pois eu quero salvar essa perspectiva no meu projeto também. Eu vou apenas apagar o número 1 do final para deixar apenas perspectiva 1 e vou clicar em OK. Por que eu seleciono as duas opções? Porque ao selecionar essa opção salvar para o projeto, quando você vai carregar essa perspectiva na sua prancha, ela já vem ali com uma indicação perspectiva 1 e já vem toda a simbologia de acordo com a NBR. Porém, quando você apenas exporta para uma pasta no computador, você vai ter que importar essa perspectiva para o seu projeto e depois colocar essa simbologia com uma outra opção que nós temos aqui no Revit. Então, por isso que eu acabo selecionando as duas, tanto para ter a imagem no meu computador, como também para ter a imagem no meu projeto. Feito isso, está tudo ok. Essa imagem, ó, percebam que eu fiz um render aqui em uma qualidade teste. Por que teste? Porque aqui eu coloquei 600, que é o melhor, mas aqui eu coloquei personalizado. Se eu quero de fato ter a melhor imagem, eu preciso colocar aqui em melhor, que aí o Revit já vai demorar muito para renderizar. Eu não vou renderizar agora em melhor, senão vai demorar muito. Eu vou deixar em personalizado e vou mostrar que nós temos outras opções de melhorar a qualidade, deixando com essas configurações. Preste atenção, está aqui, ó, personalizado, do jeito que estava, e está 600 dpi. Se você quer uma qualidade melhor, sem modificar aqui, você pode fechar essa janela, selecionar a borda. Ao selecionar a borda, você clica em tamanho do recorte e aqui, ó, ele traz a altura e a largura. Ó. Percebam que essa medida que nós temos aqui é a mesma que nós temos aqui, ó. É essa mesma medida. Então, se você aumenta essa medida, consequentemente você vai estar aumentando a qualidade do render. Então, aqui, ó, eu posso selecionar a opção escala para bloquear as proporções e eu posso deixar o dobro. O dobro, se aqui está 220, o dobro seria 440. Depois de ter colocado 440, vou apenas clicar nesse campo e ele altera. E depois eu vou clicar em OK. Feito isso, a imagem continua do mesmo jeito. O que modificou é apenas que quando você clicar aqui, ó, no Bully, percebam que eu não modifiquei nada. Mas aqui, ó, em relação ao tamanho da imagem, ficou muito maior. E a largura ficou o dobro. Então, consequentemente, ó, a quantidade de pixel. Ela vai ficar agora, quando você renderizar,
com uma qualidade melhor, mesmo sem você ter colocado aqui uma qualidade alta ou uma qualidade melhor. Você também pode estar alterando nessa opção. Existem várias formas da gente estar mexendo no render. Aqui eu só estou tentando condensar o máximo de informações que eu posso nessa aula, mas eu vou fazer uma série de vídeos também com várias dicas sobre render. Como eu me comprometi em fazer o curso completo de Revit, então primeiro eu vou concluir todo esse projeto. Depois que a gente concluir todo esse projeto, eu vou fazer várias séries, onde em uma série específica eu vou ensinar apenas sobre render, outra série apenas sobre como você configurar template, e vai ter várias séries. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, clica no gostei. Se você não clicou até agora, você só pode estar de brincadeira na tomateira. Essa precisa ser uma das aulas com maior número de curtidas, pois é uma das melhores aulas, levando em consideração que você vê o seu projeto renderizado. Não tem coisa que te motive mais do que ver o seu projeto concluído, sua imagem finalizada. Feito isso, agora que você já viu tudo sobre como renderiza, eu vou apenas fechar. E o que é que você vai fazer? Nessa imagem, perspectiva 1, fundo branco, a única coisa que vai modificar é, eu vou clicar no Boolean, vou vir aqui, ó, personalizado, impressora 600 dpi, aqui vai ficar essa mesma opção, aqui eu vou selecionar cor, e aqui, ó, quando você seleciona cor, ele traz essa opção, ó, de cores. Eu vou clicar nessa cor e vou colocar aqui uma cor branca, vou clicar em OK. Feito isso, já está configurado. Do mesmo jeito que você colocou o branco aqui na outra, fundo preto, você só vai colocar aqui a cor preta. E depois, nas outras imagens, você pode estar colocando fundo branco ou fundo preto, do jeito que você achar melhor. Eu só quis aqui trazer 3 opções com a perspectiva 1, que já é suficiente para você entender como é que você vai fazer nas outras. Então, a sua tarefa agora é renderizar todas essas perspectivas. Depois de renderizar, ajustar a exposição. Depois de ajustar a exposição, você vai exportar essa imagem para uma pasta do seu computador e salvar no seu projeto. E agora eu vou renderizar todas essas imagens para mostrar a vocês, antes de finalizar a aula, como foi que ficou o resultado final. Pronto, todas as perspectivas foram renderizadas. Eu renderizei todas com uma qualidade baixa, deixando em personalizado 600 dpi para ser mais rápido. Essas perspectivas foram apenas 1 minuto. Essa daqui é a fachada com o fundo branco. Percebam que aqui, ó, está um pouco pixelado. Se eu renderizasse uma qualidade mais alta, não ficaria assim. Mas esse render você já pode observar que, por mais que ele tenha algumas coisas que nós podemos estar corrigindo, que ele já está bem realista comparado a outros renders que você vê no Revit. Pessoas que às vezes não sabem renderizar no Revit acham que não tem como fazer uma imagem realista. Tem como sim no Revit você configurar. Aqui, desde o início, nós fizemos configurações bem simples, bem básicas, e chegamos nessa qualidade. E se a gente tivesse feito configurações mais complexas de materiais, colocando refletividade e tudo mais, teria ficado uma qualidade muito, mas muito melhor. E sem se falar que nós também temos a opção de exportar o projeto do Revit para outros programas e renderizar em outros. Então, passando aqui, ó, essa é a imagem com fundo preto, essa é a perspectiva com a imagem de fundo. Percebam uma diferença, ó. A imagem com fundo preto e com fundo branco está com uma qualidade melhor do que essa, porque essa daqui eu ainda não tinha aumentado essa região aqui, o tamanho. Depois que eu aumentei e comecei a renderizar na perspectiva com fundo preto e com fundo branco, ficou uma qualidade muito melhor em comparação a essa. Passando aqui, ó, essa é a perspectiva número 2, a perspectiva número 3 e aqui a perspectiva número 4. Essa água aqui eu poderia estar modificando para a água número 1, pois no final acabei achando ela com muitas ondulações, mas eu deixei assim mesmo.
Com isso, nós ficamos por aqui e é muito, mas muito importante que você clique no gostei e que você compartilhe essa aula com seus amigos, para que seus amigos também possam renderizar em uma qualidade alta, em uma qualidade realista aqui no Revit. Então, fico por aqui, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.